de manhãzinho, cheguei nessa madrugada, né, são um pouco mais de 6 horas e meia de carro, né, da fazenda para cá. E agora eu vou ficar aqui em São Paulo para já começar a me preparar para o treinamento de vendas que vai ser 1 e 2 de julho. Né? Vai ser feito daqui de São Paulo, porque a internet aqui é melhor. Então a gente alugou um espaçozinho pequenininho só para eu ficar junto com uma equipe que vai estar tomando conta da aparelhagem toda, né, para o Zoom funcionar, a internet funcionar, esse tipo de coisa, porque serão 2 dias de treinamentos das 10 da manhã às 6 da tarde por Zoom online. Então é como se fosse um curso presencial. Vai ter pausa, vai ter a pausa para almoço, vai ser como se fosse um curso presencial para quem estiver participando, né? E serão 2 dias de treinamento, 1 e 2 de julho, tá? Só para avisar. Mas o que eu vim falar de verdade aqui é que hoje, finalmente, acabou todo aquele processo e o meu curso online lançou, tá? Então hoje teve o lançamento do meu curso online, e esse curso online, ele é um curso específico, muito específico, tá? Eu tô no mercado há mais ou menos 15 anos, tá? Ministrando cursos de PNL e de desenvolvimento humano, coaching, enfim. Estou mais ou menos uns 15 anos aqui fazendo isso. E uma coisa que sempre eu fico preocupado com o resultado do aluno a longo prazo. Tá? Isso é uma das maiores preocupações que eu tenho. Eu sei que resultado de curto prazo a gente consegue fácil, porque a pessoa sai motivada, a pessoa aprende um monte de coisa nova num curso de final de semana. Isso é ser fácil, você ter uma mudança de curto prazo. Mas a minha maior preocupação é a de longo prazo. É o aluno conseguir implementar tudo aquilo que aprendeu na vida dela, não só na primeira semana, nas 2 primeiras semanas, mas conseguir implementar pro resto da vida delas. E por isso, né, eu desenvolvi esse treinamento. Esse treinamento é específico para isso, tá? Para o pessoal conseguir implementar PNL na vida delas. Então, se você é uma pessoa que já fez formação, se já leu um livro de PNL, já viu uma live de PNL, não importa, tá? Se você já tem um pouquinho de conhecimento que se quer de PNL e quer aprender a implementar o processo, esse treinamento é para você, tá bom? Então é para quem quer implementar a programação neurolinguística na própria vida, tá? É um curso, eu vou depois passar o link, se você entrar no meus stories tem o link, basta arrastar para cima, tá? E é um curso de 3 horas de duração, só que ele é bem denso e tem muita coisa para poder fazer, tá? São práticas que você pode levar aí para os próximos 30, 40 dias. Que se você implementar, porque a ideia é conseguir implementar a PNL. E você não faz isso de uma hora para outra, você faz isso todos os dias um pouco, né? Então por isso que esse é um treinamento que não é, eu vi o treinamento uma vez e já estou fazendo. A ideia é você implementar dia a dia, né, esse treinamento que eu desenvolvi exclusivo para vocês que querem fazer isso e querem melhorar. Querem realmente conseguir usar a PNL na prática do dia a dia de vocês. Tá? E você sabe, né, que a minha opinião de curso online e curso presencial. Num curso presencial, eu tenho a possibilidade de olhar os alunos e ter ajuste fino. Né? Eu consigo perceber o que se passa no aluno em sala de aula e mudar aquilo que eu estou dizendo, explicar de uma outra maneira para ele compreender melhor. Eu tenho uma equipe de assistentes junto comigo que estão sempre prestando atenção nas perguntas, muitas vezes que eles recebem dos alunos, e aí os assistentes me passam no coffee break ou no horário do almoço essas dúvidas, essas dificuldades, e aí em sala de aula eu vou fazendo ajuste fino. Então, durante um curso presencial, o resultado é extraordinário. E por isso que eu sou muito contra formações de PNL online. E todo mundo já sabe isso, já falo isso há muito tempo, que formação de PNL tem que ser presencial, tem que ser com o aluno na sua frente, o treinador tem que ter ajuste fino, ele tem que ter capacidade de olhar o que está acontecendo com o aluno e ajustar, né, mudar
contar uma outra história, desenvolver uma outra técnica, fazer um exercício diferente para o grupo, porque o grupo é diferente muitas vezes. E por isso que minha opinião continua sendo a mesma, tá? Formações presenciais são muito importantes, elas não conseguem ser substituídas por formações online, tá? Por mais que pela comodidade parece melhor, mas não é no final, porque você acaba tendo que pagar 2 ou 3 vezes. Você vai pagar um online e depois você vai perceber que não teve resultado e vai ter que fazer um presencial depois com outra pessoa. Então, esse treinamento que eu estou desenvolvendo é para a gente manter, né? Para eu manter esse meu critério de valor em relação a treinamentos de PNL e acreditar realmente eles são presenciais, eles têm que se manter presenciais para manter a qualidade, né, do resultado do aluno, né, não só a curto prazo, mas a longo prazo. E quem fizer, né, quem comprar esse treinamento aí que eu desenvolvi, que lançou hoje, que é o de PNL para uso próprio, né, autoaplicação de PNL, você vai receber lá um desconto de R$200, tá? Na verdade, os primeiros 100 pessoas que comprarem vão receber um desconto de R$200 em qualquer formação de PNL minha, para realmente incentivar você a, depois que toda essa coisa de pandemia acabar, você voltar para uma sala de aula e aprender de verdade PNL. Tá? Então, se você vai ser um dos 100 primeiros que compraram o treinamento, você vai ter um desconto de R$200, tá? E para manter também esse meu processo de qualidade, por enquanto esse vai ser o único curso online gravado, tá? Porque eu sei que é para pessoas que já têm algum tipo de conhecimento mínimo de PNL e vai auxiliá-los a implementar no dia a dia delas. Não vai ser a pessoa que não sabe nada de nada, não sabe nem o que é PNL, não é indicado esse curso ainda, tá? Se você quer muito fazer esse curso de autoaplicação de PNL e você não sabe nada de PNL, eu recomendo você comprar um livro de PNL, a Introdução Definitiva da PNL, do Richard Bandler. São 200 páginas. Lê esse livro e aí vai fazer o curso, tá? Aí vem fazer o curso de autoaplicação da PNL, porque você vai ter uma base mínima do que é PNL, de como que ela funciona, etc. Tá? E também os cursos que eu tenho agora para julho continua sendo online, né? Porque em julho não terá presencial ainda, então vão ser online, que é o de vendas, que eu já tinha falado no começo, e um de gestão, gestão de pessoas. Tá? Esses são os 2 únicos treinamentos que eu vou ministrar em julho, e eles serão por Zoom, porque por Zoom eu ainda consigo ter um ajuste fino com o aluno, eu consigo tirar a dúvida do aluno na hora, e o aluno consegue sair com as dúvidas resolvidas de alguma maneira, tá? Então os 2 cursos que eu vou ministrar agora em julho vai ser então o de vendas, que é o 1 e 2 de julho, e o de gestão de pessoas, que é 20, 21 e 22 de julho, tá? Os cursos eles vão ser feitos por Zoom e vão ser presenciais por Zoom. Então você vai ter que estar na sua casa durante 3 dias, 2 dias no computador comigo, fazendo exercícios, praticando entre os alunos. Então ele vai ser como um curso presencial, só que ele vai ser por Zoom, tá? Para quem já entende PNL, mas não fez nenhum curso com você, pode fazer esse curso de vendas, com certeza. O curso de vendas e o curso de gestão de pessoas, ele é para o leigo ou para o cara que já sabe de PNL, porque ele é bem específico. O curso de vendas, eu vou ensinar você a ser vendedor. Eu vou ensinar o que eu aprendi com vendedores. Eu vou passar para você toda a modelagem que eu fiz de vendedores. E o de gestão de pessoas é a mesma coisa. Foi modelado de gestores de alta performance, bons gestores excelentes. Eu fui estudar esses caras. E até interessante, eu vou até responder uma pergunta que me fizeram no Instagram um dia desses. E era sobre o curso de vendas, tá? A pergunta foi bem interessante. Perguntou para mim, Cláudio,
você vai ensinar um curso de vendas, mas você não é vendedor. Você é professor de PNL. Como é que você que não é vendedor vai me ensinar a vender? E eu achei uma pergunta justa. Uma pergunta justa. Porque normalmente a gente busca quem sabe fazer, quem é da profissão. Então a tendência do nosso cérebro é buscar alguém que faz aquilo no dia a dia para aprender com ela. Então eu quero ser um pintor, eu vou ver se eu encontro um pintor para me ensinar a pintar. Eu quero vender, eu quero aprender com um vendedor que está no dia a dia vendendo, sei lá, carro, para me ensinar a vender. Eu quero aprender, sei lá, qualquer coisa que você queira aprender. A tendência da nossa cabeça é pense em alguém que sabe fazer isso para você aprender com essa pessoa. Tá? Então é uma indagação completamente aceitável, né? De você perguntar, pô, mas o Cláudio não vende, ele não é vendedor, ele não passa o dia inteiro vendendo, ele ensina PNL, ele é professor mais do que vendedor. Então como é que ele vai me ensinar a vender? Como é que ele vai me ensinar a gestão de pessoas, se não é o Cláudio que gere a equipe dele, que tem uma equipe por detrás que faz tudo isso por ele? Agora eu vou te perguntar uma coisa, né? Quando você era no colégio, por exemplo, pensa no colégio, professores de colégio, tá? Grande parte dos professores de colégio ensinavam coisas, mas eles não eram os melhores daquilo, né? Se você pensar bem, a grande maioria dos professores, eles não são bons naquilo que eles ensinam. Então, um professor de geografia, ele não é um PhD em geografia, ele não é um cara conhecido de geografia. Uma professora de gramática, de português, talvez ela não tenha livros que expliquem a gramática, talvez ela não seja uma PhD de gramática, né? E um biólogo, talvez ele não tenha um prêmio Nobel da Paz, o seu professor de biologia, tá? Mas pensa no professor, o melhor professor que você teve na sua infância, o melhor de todos, o professor que você mais gostou e o professor que você mais aprendeu sobre aquilo. Provavelmente ele não era bom naquela profissão, porque ele era um professor, muitas vezes. Ele escolheu ser professor daquilo. Ele não era necessariamente o melhor daquela profissão, uma pessoa conceituada, uma pessoa num alto gabarito de habilidades daquilo que ele ensinava. Mas ele sabe ensinar sobre o assunto. E por que isso acontece? Porque a grande maioria das pessoas que são muito boas no que fazem, elas fazem aquilo que fazem de maneira muito inconsciente. A gente chama isso de inconsciente competente, tá? Então elas fazem isso de uma maneira tão inconsciente, é tão natural para elas, que são muito boas e que fazem isso da vida delas. É tão natural para elas fazer o que elas fazem, que grande parte do processo é inconsciente, é intuitivo. Então, elas são as piores pessoas para ensinarem o que elas estão fazendo, porque elas não sabem o que elas estão fazendo, elas fazem de maneira intuitiva, elas fazem de maneira inconsciente, elas fazem de uma maneira tão natural que se elas tiverem que explicar, elas não conseguiriam. Por isso que a gente chama de inconsciente competente. Ele tem uma competência tão inconsciente que ela não consegue ensinar. Ela não consegue ser específica na hora de ensinar aquilo que ela faz. Então a resposta que muitas vezes a pessoa vai dar é: eu simplesmente vendo, eu simplesmente penso na pintura na minha cabeça e começo a pintar. Eu simplesmente olho o cliente e sei o que ele vai querer. Então eles acabam muitas vezes, na hora de ensinar, simplificando muito o processo, porque eles não conhecem o processo por detrás. Eles fazem isso de maneira natural. Então por isso que as pessoas que são as melhores nas suas respectivas áreas e estão nesse nível de inconsciente competente, eles não são bons professores de verdade. Eles são excelentes pessoas para você modelar de maneira natural. O que é modelagem natural? É você passar o máximo de tempo do lado dessa pessoa e ver se o seu cérebro, por automatismo, pelo neurônio espelho, consegue se adequar ao que ele faz de maneira natural, pelo processo intuitivo do aprendizado natural.
E isso leva anos para acontecer. Né? O problema é que esse tipo de aprendizado leva muitos anos. Então, você quer ser pintor como Leonardo da Vinci ou como Michelangelo, você teria que passar 10, 15 anos do lado dele, vendo ele pintar e tentando fazer o que ele faz, para de maneira natural você aprender com ele. É uma modelagem natural que a gente fala. Então o problema é que a gente não tem tempo, eu não tenho como ficar 20 anos do lado de um vendedor para absorver essa habilidade dele de maneira inconsciente também. E é por isso que a gente busca o quê? Professores especialistas em ensinar aquilo que outra pessoa faz bem. E é por isso que quando a gente vai em busca de um profissional, por exemplo, se eu quero aprender a vender, eu não vou no melhor vendedor, eu vou em alguém que estudou os vendedores. Né? A modelagem faz isso, ela reduz o tempo de aprendizado. Você pega uma pessoa leiga no assunto, eu, por exemplo, vou imaginar que eu sou leigo de vendas, mas eu sou habilidoso em aprender processos das pessoas, eu sou o mestre em modelagem. Então o que eu faço? Eu vejo vendedores e eu consigo compilar o que eles estão fazendo de maneira intuitiva e eu consigo construir um processo, porque eu estou de fora. Eu chego com uma tela branca, eu chego sem saber o que fazer, eu chego sem saber o que está acontecendo. Então eu vou ter perguntas tão minuciosas e eu vou ter que construir um processo tão do zero que eu vou aprender o que ele está fazendo de maneira muito mais processual e protocolada do que se eu simplesmente ficar do lado dele e tentar absorver de maneira natural, né? Que é a modelagem natural. E por isso que você pega um modelador, alguém que fez um practitioner, um master practitioner, alguém que realmente se aprofundou na habilidade de modelagem, ele vai acelerar esse processo. E a primeira coisa que um bom modelador faz é chegar com tela branca. Não importa o que ele está querendo aprender. Ele chega com ele primeiro busca pessoas que sabem fazer aquilo, e aí sim eles fazem uma tela branca e falam, olha, eu não sei nada disso. É como se eu não soubesse nada sobre nada. Então eu vou querer aprender tudo com essa pessoa. Então eu vou desenvolver na minha cabeça perguntas para conseguir a resposta dessas perguntas, não só com a pessoa que eu estou fazendo a pergunta, mas também com a pressuposição do que teve que acontecer para alguma coisa acontecer. A gente chama isso de engenharia reversa, tá? Então, quando a gente está modelando alguém, a gente chega com tela branca e a gente faz muita engenharia reversa para construir os modelos e criar os protocolos para conseguir fazer o que o outro faz em um curto espaço de tempo. E é por isso que eu posso dizer que eu consigo ensinar você a vender, por mais que eu não seja um vendedor. Porque eu fui atrás de vendedores, eu compreendi o raciocínio lógico dos vendedores de fora, uma visão de fora externa, eu compreendi os processos e protocolos intuitivos dessa pessoa, ao ponto de eu conseguir mostrar para as pessoas como que um bom vendedor faz, pensa e se comunica. E por isso que eu consigo ensinar uma coisa que eu não sei fazer, que eu talvez não seja tão bom quanto. Tá? Agora, se eu quisesse buscar um vendedor para minha equipe, eu não buscaria um professor de vendas. Eu buscaria o vendedor que está lá o dia inteiro, o vendedor para trabalhar na minha equipe de vendas, porque eu não quero aprender a vender, eu quero pegar alguém que já saiba fazer o processo. Né? Se eu quero um quadro na minha parede, eu não vou buscar um professor de pinturas, que por mais que ele possa ensinar muito bem, ele possa ensinar com maestria a pintar, talvez ele não seja a melhor pessoa para pintar meu quadro. Eu quero contratar um cara que só pinta. Então, por isso muitas vezes a gente confunde e a gente acha que aquele que é muito bom é aquele para aprender. E na realidade você tem que aprender com os bons professores que conseguem aprender com quem faz muito bem. Porque quem faz muito bem, faz de maneira muito intuitiva. E aí olha que uma coisa muito contra-exemplo aqui, né? Um contra-intuitivo, aliás. É muito comum a gente comprar treinamentos e cursos com pessoas que passaram pelo processo e ficaram muito boas no assunto. Então, eu vou... vamos imaginar que tem um cara que vende como...
Ele ensina as pessoas a serem empreendedoras, tá? Uma pessoa que ela ensina as pessoas empreendedoras. E ela conta a história dela, que ela era pobre, que ela não tinha nada, e ela aprendeu a empreender e hoje ela tem um império, tá? Essa pessoa, ela pode ser uma excelente, ela pode ser um excelente empreendedor, porque ele se transformou no empreendedor. Ele pode ser um excelente exemplo para te motivar. Poxa, olha que legal, olha de onde ele saiu e onde ele está. Só que talvez ele não seja a melhor pessoa para te ensinar o processo de ser empreendedor. Porque se ele é empreendedor, se ele construiu esse processo com ele mesmo, a probabilidade é que ele faz muita coisa intuitiva e muita coisa sem pensar. E com isso, ele não consegue explicar para você em detalhes o que ele faz. Ele vai muitas vezes generalizar, ele vai contar histórias, ele vai passar para você as crenças que ele tem com base naquela experiência que ele teve. Mas ele não vai te passar de verdade o processo de construção das habilidades dele, porque nem ele tem condições de fazer isso. E é por isso que a gente tem que buscar bons professores e não bons profissionais da área que você quer aprender, né? E é por isso que eu conseguiria ensinar vendas mesmo não sendo um excelente vendedor. E eu conseguiria ensinar a ser um excelente gestor sem ser gestor da minha própria empresa. Porque a pessoa que modela não precisa saber fazer, ela precisa saber ensinar. É a ideia do técnico de futebol. O técnico de futebol tem a visão, não do jogador, ele tem que ter a visão técnica, ele tem que ensinar os jogadores ao que fazer em campo. Mas se você botar um técnico para jogar bola, ele não vai conseguir fazer nada muitas vezes, ele não vai conseguir fazer nem embaixadinha direito. Ele não é um bom jogador de futebol, ele é um bom professor de jogadores. Então ele consegue pegar os jogadores e falar, olha, faz isso, faz aquilo, pensa assim, pensa assado. Ele vai direcionar o jogador, ele vai ensinar o jogador a jogar aquele jogo, a usar uma tática específica. Ele é o cara que está de fora, ele não é o cara que está lá dentro. E a mesma coisa. Então, eu estou respondendo essa pergunta porque, como foi uma pergunta, uma boa pergunta dessa pessoa, mereceu ser respondida aqui numa live, tá? O porquê que eu não sou um excelente vendedor, mas consigo ensinar você a se transformar em um. Eu não sou um excelente gestor, mas eu consigo ensinar você a ser um excelente gestor. Eu conseguiria ensinar você qualquer coisa, mesmo não sendo isso, porque a minha habilidade está em modelar e conseguir passar essa modelagem para quem quer desenvolver a habilidade, tá? Então é isso. O curso online, então, novamente falando do meu curso online lancei hoje. Espero que você goste. Ele foi feito com muita dedicação para você que quer praticar a PNL, que quer conseguir implementar a PNL na sua vida. Tá? E como eu sou muito fã de curso presencial, os primeiros 100 pessoas, R$200 de desconto nas minhas formações de practitioner, de master practitioner ou de coach, ok? Então é isso, um grande abraço para vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas sobre qualquer assunto, uma boa pergunta como essa pessoa me fez, bota ali no meu Instagram, eu respondo, eu faço uma live para responder e eu explico mais sobre o assunto, tá ok? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.